Nasci no Rio, onde eu estou agora, mas eu vivo em Brasília. Eu não fui para Brasília, fui levado para Brasília, um bebê de quase 3 anos, ainda antes da inauguração de Brasília. E, embora tenha mantido esses anos todos meus laços com o Rio de Janeiro, familiares, afetivos, eu virei como dizemos em Brasília, um candango, né? Então, eu sou um carioca candango. Lá cresci e me formei, né? É importante esse dado, me formei na Universidade de Brasília em arquitetura. E isso foi uma sorte, né? Não só porque é uma universidade respeitada no Brasil e no mundo, mas porque o curso de arquitetura da Universidade de Brasília é um curso na área de humanas. Não menos que um terço do currículo é preenchido por disciplinas do Instituto de Artes. De modo que, já na universidade, eu tive uma vivência muito intensa, claro que voltada para graduação em arquitetura, mas na área de história da arte, de oficinas de desenho, de oficinas de volume, elementos de linguagem estética, enfim, um conjunto largo de disciplinas que, mais adiante, quando eu resolvo retornar à fotografia, porque eu fui fotógrafo adolescente, ainda na fotografia analógica, claro, e tinha laboratório em casa, aquele entusiasmo imenso pela fotografia. Mas, quando eu passei a estudar arquitetura, eu me formei, sobretudo. Nesse momento, eu abandono a fotografia e vivi uma vida quase que exclusivamente de arquiteto por quase 30 anos. Quando, então, eu retorno à fotografia, eu gosto de brincar e digo que dormi analógico e acordei digital, né? Digamos, vou para o mundo digital como um analfabeto, né? E, e me alfabetizo e perco, digamos, os receios e as desconfianças, quando percebo que o mundo digital emula o mundo analógico, né? Na fotografia também. E aqueles fundamentos que eu tive nessa fotografia da adolescência e do início da idade adulta continuaram fundamentais, mesmo no mundo digital. Isso pode ser óbvio para muita gente que está aqui, mas para mim não era. Eu tinha uma certa desconfiança, como se o mundo digital fosse um outro mundo, né? Mas são outras ferramentas para um mesmo mundo, né? E isso é importante que a gente conheça. Nem todos conhecem meu trabalho, alguns conhecem, talvez a maioria não conheça, e peço desculpa aos que conhecem, mas eu preciso fazer uma pequena apresentação aqui para estimular o debate, tomara que consiga, e aos que conhecem o que eu faço, peço desculpas pela repetição. Uma questão que também para muitas pessoas será óbvia, para outras tantas não será, né? A fotografia e a representação, né? Porque a fotografia nasceu como ciência, né? Um achado científico que não acontece de uma hora para outra, de repente, é um processo como todos, mas que tinha, quando surgiu e foi patenteado, um objetivo essencial, digamos, conseguir registrar no meio físico e manter registrado nesse meio físico uma visão, né? Um olhar, um pedaço do que se vê do mundo, né? Tudo aquilo que desenhistas, pintores tentavam fazer há séculos, com esmero, alguns se destacando pela técnica, retratos, paisagens, a fotografia buscou substituir, essa que era a verdade, né? E, digamos, ter uma pintura instantânea, sem depender tanto da destreza do pintor.
Esse era o valor, digamos, de invento e inclusive comercial da fotografia. Tanto que esse invento deslocou os pintores para um outro mundo, né? O mundo da representação mimética que os pintores se esmeravam em fazer, ficou preenchido nesse primeiro momento pela fotografia. E eles foram buscar outras formas de expressão, né? O impressionismo, por exemplo, surge daí, tentativas de trazer um pouco do sentimento de cada um, mais adiante até da expressão, né? O impressionismo no sentido da apreensão do mundo, a apreensão sensitiva do mundo, e o expressionismo, o contrário, né? Uma forma de dizer para o mundo o que se pensa, expressar ideias. Mais adiante, a fotografia também se desloca para um caminho de meio de expressão artística, né? No entanto, por que eu trago à tona essa questão? Porque, aos poucos, eu me dei conta de que essa divisão que a gente faz entre fotografia de retrato, de paisagem, de rua, fotografia fine art, como se é corrente dizer hoje, né, com a intenção artística, né? E até o fotojornalismo, que estaria, vamos dizer, distante dessas categorias, nenhum deles, eu diria sem medo de errar, nenhum deles está livre dessa condição de que a fotografia não é um espelho do mundo, como de início se pensou e como ela se apresentou. É um meio de expressão, é uma linguagem como qualquer outra, como uma escrita, como um desenho, são elementos de uma linguagem própria e, portanto, é sempre, e eu digo isso também generalizando, sem medo de errar, um meio de expressão. Ah, mas o fotojornalismo é neutro, o fotojornalismo tem uma ética própria, o fotojornalismo não pode ser a ideia do fotógrafo, ele tem que ser a notícia na imagem, ele tem suas regras, tem sua ética, e isso deve ser perseguido, não há dúvida nenhuma, mas essa quimera jamais será alcançada e eu espero que nós saiamos daqui convencidos, inclusive, disso. Claro que outras categorias de fotografia, a fotografia com a intenção artística, a fotografia, vamos dizer, instantânea das situações de rua, não se pretendem um espelho do mundo, né? Mas outras sim, eu vejo muita fotografia ainda de retratos e, sobretudo, de paisagem, que se pretendem um espelho do mundo, né? E vejo muitos fotógrafos se esmerando em equipamentos, se esmerando em recursos técnicos, né? Sem nenhuma crítica a esse esforço, né? No sentido de tornar a sua mimese, né? A sua representação do mundo a mais perfeita possível, né? Em relação a isso, eu sempre que eu participo de um debate desse tipo, eu me lembro de um conto do Jorge Luis Borges, né? O escritor argentino, que, se não me engano, tem o seguinte título: Sobre o rigor da ciência, alguma coisa assim. Esse conto, em poucas palavras, alguns devem conhecer, ele diz respeito à cartografia, né? Ele é uma metáfora, né? Um reino determinado, os cartógrafos eram de grande talento, né? E se esmeravam em reproduzir a realidade geográfica cada vez mais e melhor, né? E, digamos, esses mapas, né, essas cartografias eram construídas em escalas pequenas de representação, né, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, e eles foram se esmerando tanto, quase que numa competição, que os melhores cartógrafos desse reino chegaram a uma representação em escala 1 para 1. O mapa era na mesma medida, literalmente na mesma medida da cidade. E depois de tanto esforço e de tanto êxito, eles começaram a perceber e se perguntar para quê?
porque quando chegaram a ter feição de representar a cidade tal qual ela era, os mapas que sempre serviram para muita coisa passaram a servir para nada, porque a cidade já estava ali do mesmo tamanho e melhor, né? De modo que eu tomo esse ponto como muito importante para a gente, pelo menos, refletir sobre esse esforço de tentar representar a realidade. Por que não um esforço de outra natureza, de outro vetor, de falar sobre a cidade, de falar sobre a realidade, de falar sobre a paisagem, de falar sobre o mundo em que a gente está? Porque, como está dito aí, os diversos aspectos dessa visualidade fotográfica, eles decorrem de juízos subjetivos, sempre será, que começam no enquadramento, né? O enquadrar não é mostrar ao mundo o que se quer. O primeiro ato do enquadramento do fotógrafo, todos nós sabemos, é evitar dar a ver aquilo que não se quer. É uma latinha de lixo que não nos interessa mostrar, é uma luminária que está no lugar errado da parede, é um cinzeiro cheio que não devia estar ali. Sempre haverá um elemento que nos chama a atenção e que a gente elimina do enquadramento antes de mostrar o que quer mostrar. Como toda linguagem, a fotografia, e essa frase é muito conhecida, está na Cidade de Paz, das Cidades Invisíveis do Calvino, não há linguagem sem engano, né? Então, quando nós usamos a linguagem, é o que eu estou fazendo aqui, né? O tom da minha linguagem oral é o de tentar convencer vocês do que eu penso, né? Vocês podem não concordar, mas eu tenho uma intenção de enganar vocês, no sentido de fazê-los primeiro ouvir, compreender e aceitar o que eu estou dizendo. Cada um de vocês deve estar pensando agora em que linguagem usar para contrapor a minha à sua opinião, ou até para concordar de outro modo, né? Então, a linguagem, ela sempre envolve uma relação de engano nesse sentido. Não há uma verdade absoluta que vai permear todos os indivíduos do mundo, né? Então, a fotografia também engana, ainda que seja fotojornalismo. Como eu disse agora, diferentemente do desenhista, do pintor, ou do gravador, ou todo aquele que olha para uma folha branca, né? Ou até de um escritor que olha para o branco e precisa preencher o vazio, né? O fotógrafo, como eu disse, faz uma primeira escolha, que é a da exclusão, né? Isso não ocorre com o desenhista, não ocorre com... Alguém falou? Alguém... Isso, eu falei, Bassum. Desculpe te interromper. Claro que não. Eu queria voltar um pouquinho atrás com relação à verdade, entre aspas, do fotojornalismo. Uhum. Eu não vou me lembrar agora o nome do fotógrafo, não há condições. Foi na década de 50, 40, 50, um fotógrafo do Brasil fotografou um jogo de futebol de crianças. Na frente, bem na frente desse jogo de futebol, tinha um cadáver. E o fotógrafo, na teleobjetiva, abaixou o ângulo, mirou na cabeça da pessoa que foi degolada, tá? Só tinha uma cabeça da pessoa degolada, e as crianças jogando futebol lá atrás. No momento exato do chute de um garoto lá atrás, dava a sensação de que eles estavam jogando futebol com a cabeça humana. Tá? Isso saiu em Paris como... ele vendeu essa foto para Paris, para algum jornal de Paris, e saiu que no Brasil se jogava futebol com cabeças humanas. Então, eu quero trazer para você essa questão realmente da verdade do fotojornalismo, que não existe a intenção do fotógrafo ao produzir uma matéria. Ora, é óbvio que tem, até os jornais seguem linhas editoriais. E você está falando aqui agora para mim, por exemplo, a gente, e eu posso estar te fotografando 50 fotos por minuto. E eu vou escolher a posição do seu olho, dependendo da minha linha editorial, se é um olho está mais baixo, se é um olho está mais arregalado, se é um olho que está correto, para publicar a imagem e vender uma imagem a partir
da minha Exato. captura. Então, eu Exato. venho aqui para assinar embaixo o que você está falando aí. Obrigado, Humberto. Então, outra característica, vamos dizer, da fotografia que muitas vezes o próprio fotógrafo não percebe é essa ideia de que o fotógrafo desenha com a luz. Quantos de nós já ouvimos essa frase, né? E até concordamos com ela? Mas vamos pensar um pouquinho sobre ela. Nós desenhamos com a luz, né? Ou a gente subtrai do efeito percebido da luz uma fração imagética que nos interessa, né? Hoje, o Cássio Vasconcelos faz uma série que envolve imagens de paisagem, né? Ele chama de viagem pitoresca. E são paisagens da Mata Atlântica, belíssima série, como tudo que o Cássio faz. No entanto, ele encontra uma dificuldade que os pioneiros das viagens pitorescas, né, a missão francesa ou a missão holandesa que percorreram o Brasil em busca dessas imagens, né, não enfrentaram, porque grande parte do que a gente vê dessas imagens dos trópicos recém-encontrados pela Europa são imagens inventadas, desenhadas, né? Aquela espécie que está ali num desenho não necessariamente estava ao lado da outra que o desenho representou ao lado da primeira, né? Porque essa é a liberdade do desenhista. Ele preenche o espaço em branco como ele quer, né? O Cássio, ao tentar emular as viagens pitorescas desses viajantes europeus do século XVII, do século XVIII, ele vai buscar enquadramentos que se assemelhem àquela percepção cerebrina desses desenhos de 2, 3 séculos, 4 séculos atrás. E ele tem mais dificuldade, porque ele faz uma fotografia, então ele precisa excluir elementos e ficar com elementos que se assemelhem a essa imagem que ele quer passar adiante. Não sei se eu estou me fazendo entender. Os desenhistas tinham uma tela em branco ou um papel em branco e preenchiam esse papel. O fotógrafo tem uma paisagem pronta, né? E a primeira coisa que ele faz não é preencher nada, é excluir o que ele não quer mostrar, né? Já o arquiteto, apenas por uma questão de curiosidade, ele faz o contrário. Ele insere no espaço construído um volume, que será o edifício dele, o projeto dele. E tem que refletir, portanto, sobre o que ele vai incluir naquele espaço que já está pronto. Aqui eu faço uma distinção importante para essa nossa conversa. De novo, insisto, ninguém precisa... Isso aqui não é uma aula de coisa nenhuma, até porque nem sei se eu tenho o que ensinar aqui. Eu fico aqui à vontade para debater qualquer dessas questões que surjam, né, no meio do caminho da nossa conversa. Mas essa distinção me importa fazer. Talvez alguém ou algumas pessoas que estejam aqui tenham vindo para esse encontro na expectativa de ter ferramentas sobre a fotografia da arquitetura, né? Tradicionalmente falando. E aí eu já peço desculpas a essas pessoas porque eu vou frustrá-las, né? A fotografia de arquitetura, como essa belíssima imagem do IMS do Nelson Con, em São Paulo, é uma fotografia que tem um objetivo, que é valorizar o edifício, valorizar o trabalho do arquiteto, né? E, nesse sentido, para isso, há técnicas, há formas de abordar e há formas melhores e piores, né? Há formas de muito talento para isto, mas o objetivo é um só, é valorizar o edifício da arquitetura, o objeto da fotografia, o assunto da fotografia, né? Já na fotografia autoral de arquitetura, nós estamos falando de uma outra coisa.
Estamos falando de uma expressão do fotógrafo que se vale da arquitetura para dizer aquilo que pretende dizer do ponto de vista imagético, né? Então, aqui tem a imagem do Nelson Con, que é uma belíssima imagem de fotógrafo de arquitetura, e ao lado uma imagem do Rodchenko, em que ele se vale da arquitetura, né? Fotógrafo russo, construtivista, né? Ele se vale da arquitetura para passar uma mensagem. O que ele está dizendo nessa foto, né? Ele está dizendo que o Estado tem um peso, uma responsabilidade sobre o destino do povo, que o povo deve se sentir protegido pelo Estado que se estava construindo a partir da Revolução Russa. Certo ou errado, não importa, mas essa era a mensagem que ele pretendia passar com essa imagem, né? Tem uma hierarquia, né, entre, vamos dizer, a área que a imagem do edifício ocupa e com o que ocupa, são colunas, né, são elementos de uma monumentalidade que se impõe, e um povo que passa por ali, tranquilo, despreocupado, como se estivesse, de certa maneira, protegido das ameaças que a vida comum sempre lhes trouxe durante o czarismo, né, que a Revolução Bolchevique substituiu. Não estou fazendo juízo de valor, era essa provavelmente a intenção do Rodchenko. Aqui eu passo a mostrar um pouco de trabalhos meus, né, séries que fui desenvolvendo com esse perfil de uma fotografia autoral de arquitetura. Então, nas fotos que vocês vão ver, pouco importa onde é o edifício, ou qual é o arquiteto, o que importa para mim nesse trabalho são, digamos, elementos que eu possa subtrair desses edifícios, frações abstratas em geral, geométricas, que possam, de alguma maneira, expressar uma ideia, um conceito. E, como tudo na arte contemporânea, o que eu pretendo dizer não é exatamente o que alguém vai ouvir. Alguém vai poder ouvir uma coisa até oposta ao que eu quero dizer, ou que não tenham nenhuma conexão direta, né? Mas, de qualquer maneira, a minha atitude é a de querer expressar alguma coisa. E, nesse sentido, eu trabalho em séries, né? Eu não produzo, não tento produzir aquela fotografia matadora, aquela imagem que diz tudo, que é muito bacana quando se consegue, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma imagem do Evandro Teixeira em 68, num movimento na Candelária de repressão a um movimento contrário à ditadura, um movimento estudantil, e a cavalaria correndo atrás de estudantes, enfim, numa imagem só, ele faz um filme, porque o desenho em pedra portuguesa das calçadas tem um movimento, os cavalos têm um movimento, as pessoas fugindo da violência têm um movimento, de modo que o Evandro ali consegue, num frame só, na minha opinião, fazer um pequeno filme, né? Mas isso é muito raro. Então, o meu trabalho ele precisa de uma sequência para expressar uma ideia. Por isso, eu trabalho com a ideia de séries sempre. Essa é uma série que eu comecei em 2015, 2016, que eu chamo de paisagem concretista. Por que esse nome? Esse nome tem a ver com a ideia de Brasília ter sido contemporânea do concretismo no Brasil, né? O concretismo se desenvolveu na Europa e teve uma receptividade muito grande aqui, né? Desde Elliot See, Gasly, Jaspap, Clark, enfim, vertentes que se formaram, um grupo em São Paulo, um grupo no Rio, e o concretismo desde a Bienal de 54 se enraizou muito no Brasil. E Brasília foi contemporânea do concretismo. Mas Lúcio Costa não era um concretista, né? Ele não tinha essa atitude. Lúcio Costa era um humanista
e envolvido numa linguagem arquitetônica e urbanística corbusiana, né, o que nós chamamos de arquitetura modernista. Não confundir modernismo com modernista. O modernismo é um período do mundo que começa antes mesmo da Revolução Industrial, se desenvolve, enfim, e, digamos, a arquitetura modernista ou a arte modernista tem uma outra vertente mais recente, né, do início do século XX para cá. Então, o que eu pretendia fazer aqui era recuperar no concretismo, na ideia do concretismo que se enraizou no Brasil, e o concretismo é uma das vertentes do construtivismo russo, lá do Rodchenkov, que a gente mencionou aqui nos anos 20. E qual era a ideia? Uma das ideias do concretismo era de que a arte deixasse de ser acadêmica. Nós estávamos na Revolução Russa, de que a arte deixasse de ser acessível apenas pela aristocracia. Onde é que estava a arte no czarismo? A arte estava nos museus pomposos, estava nos palácios, nas casas dos ricos, né? Como ainda hoje muitas vezes, né? E o construtivismo tinha a ideia de socialização da arte. A arte deveria estar em qualquer lugar, disponível para qualquer pessoa, né? O Oiticica, enfim, 60 anos depois da Revolução Russa, ou 50 anos depois da Revolução Russa, disse: museu é um mundo. Ou seja, tudo podia ser museu. A rua, o ponto de ônibus, as andanças. De modo que é esse sentimento que move essa série, a ideia de encontrar arte em qualquer lugar, disponível para qualquer pessoa, né? De vez em quando eu ouço que pessoas dizendo que, ao ver essas fotografias, começaram a olhar para cima, começaram a observar situações ordinárias, comuns da cidade, digamos, com olhos de ver, né? Percebendo circunstâncias inusitadas que não viam antes, né? Então, isso, para mim, é muito enriquecedor. Então, é esse sentido que move essa série. Ah, mas é isso que vocês veem? Pode não ser, né? Pode não ser. Uma série seguinte é Linhas de Sombra, em que eu radicalizo, né? Se vocês perceberem, aqui ainda tem uma profundidade, né? As fotos têm pelo menos 2 planos, né? Já em Linhas de Sombra, a aproximação da ideia da bidimensionalidade se impõe, como se fosse um desenho, uma gravura, né? Então, uma fotografia que, num primeiro olhar, não parece fotografia para muita gente, né? E, com isso, a gente consegue uma coisa que vai ficando rara, né? Consegue uma estranheza que aproxima as pessoas daquela imagem, porque são tantas as imagens que jorram hoje num perfil de Instagram, na internet, enfim, no Facebook, enfim, que você raramente para ver alguma, para se ater a alguma coisa. Então, quando você consegue estranhar aquela fração de segundo de que alguém passaria pela sua imagem se transforma em 3 segundos, vai lá, 5 segundos, o que já é quase um tempo infinito para os padrões de hoje, né? E quando isso vai para uma parede, que isso foi parar em exposições e tal, é essa mais ou menos a reação. As pessoas ficam em dúvida, mas o que é isso? Isso é fotografia? Isso é desenho? O que é? E param, né? E parar, para mim, é a glória. Uma outra série, eu chamo de Poéticas Mínimas, né? Sempre, como vocês vão vendo, sempre meu tema é arquitetura, é a cidade, né? E antes da pandemia, essa série, e eu queria encontrar nas cidades, né? E aí não é só Brasília, aí há muitas cidades, digamos, frações de silêncio, né? A gente caminha pela cidade quando tem tempo de caminhar, aí é barulho, é sujeira, enfim, são as notícias de jornal, são carros que passam com som alto, são, enfim, todo esse estereótipo do urbano caótico, pesado, trágico, né? Muitas vezes se apresenta, né? No nosso caminho, né?
Então, eu queria extrair daí, dessa realidade urbana, frações de silêncio, né? Como refúgio. Né? Então, eu busco encontrar na arquitetura elementos de silêncio, de paz, de reflexão, né? Que muita gente busca nas paisagens. Né? E eu tento achar coisas dessa ordem na arquitetura. Então, são sempre assim, frações abstratas, né? Em que, num momento, querem dizer uma coisa, no outro momento, querem dizer outra. E esse é o sentido dessa série, por isso chamo de poéticas mínimas. Né? Uma vez essas obras estavam expostas numa feira de arte em São Paulo, e aquele diretor, Bruno Barreto, ele passou pelo estande, parou diante dessas fotos e fez um comentário que eu nunca vou esquecer. Ele ficou ali, a cabeça de cineasta, né? E ele começou a botar música nas fotos e virou-se para mim, porque por acaso eu estava ali, eu não o conhecia, e alguém me apresentou a ele. Ele falou: mas isso é John Cage. John Cage é o compositor do silêncio. Né? Uma outra série eu chamo de Quase Nada. E para mim essa é uma série que tem uma ironia, né? Porque na arquitetura a gente divide, como na arte, faz uma divisão arbitrária, porque ela não é tão linear assim, entre a arquitetura moderna e a arquitetura contemporânea, né? Em que eu diria que a arquitetura moderna, que é um pouco isso que estava nessa série anterior, né? Veja que ela é formada por superfícies, né? A arquitetura moderna, ela tinha um sentido, aquele sentido lá do construtivismo, enfim, de um sentido coletivo, né, de reunir, digamos, as ferramentas do mundo industrial que surgia como forma de baratear custos e permitir o acesso de todos à habitação. Era essa a utopia. Fracassou? Fracassou. Né? Mas eu não vou culpar a utopia por ter sonhado. Né? Sonhou também. Né? Já a arquitetura contemporânea, não. É uma arquitetura espelhada, é uma arquitetura metida à besta, que se impõe, escultórica, não é? É a arquitetura do espetáculo. Né? E nesse sentido de que o que importa ali não é o indivíduo, o que importa ali é o dono daquele lugar, a corporação que é dona daquilo, como ela se coloca no mercado, não é nas suas relações sociais. Né? Então, eu chamo de quase nada um contraponto a essa arquitetura que se pretende quase tudo. Né? Então, eu vou retirando frações de edifícios que são escultóricos, pretensiosos, e retenho apenas linhas, digamos, dessa pretensão da arquitetura. Né? Eu mostrei aí 4 séries, né? 2 a 2, as em preto e branco e as em alguma cor, é uma cor esmaecida, mas é cor, né? Elas viraram livro, né? Um primeiro livro, Paisagem Concretista, que está esgotado, e um outro livro que seria lançado em 2020, mas a pandemia impediu e até hoje não houve esse lançamento, enfim. Mas o livro existe, está aí. E algumas exposições, né? Em Brasília, em São Paulo, no Rio. Depois dessas, ainda antes da pandemia, só para falar um pouquinho, eu estava, digamos assim, tentando enraizar e radicalizar um pouco essa ideia do silêncio na arquitetura, quando eu me deparei, foi até um momento triste, eu fui para um enterro da mulher de um amigo meu em Porto Alegre, e me sobrou um dia, e esse dia eu fui visitar a Fundação Iberê Camargo, que é o único projeto dos portugueses que estão aqui, do Cisa Vieira, no Brasil. O arquiteto Cisa Vieira, que é o grande arquiteto português, vivo, mora no Porto, digamos, um herói da arquitetura e cultuado, merecidamente cultuado por todos os arquitetos. E fotografei esse edifício, que é muito bonito, mas, como sempre, no que eu faço, né, subtraindo, né, digamos, desse edifício elementos que interessavam o meu discurso, né? Que são esses.
eu fiquei um bom tempo sem saber o que fazer com essas imagens, até que eu reuni essas imagens nessa série. Mais adiante, eu descobri que, assim como o maior arquiteto português tem só um projeto no Brasil, uma obra no Brasil, o maior arquiteto brasileiro também só tinha uma em Portugal. Oscar Niemeyer só tem um projeto construído em Portugal, que é um hotel na Ilha da Madeira. E aí eu tive a ideia de... Essas fotos não estão aqui, lamento, não deu tempo de colocar. Mas eu resolvi que iria fazer a mesma coisa. Assim que houve oportunidade, aí a pandemia já atrapalhou muito, mas numa dessas folgas entre as variantes do vírus, eu consegui visitar Portugal e me hospedei nesse hotel na Madeira. Um hotel do Grupo Pestana, como muita coisa em Portugal, mas está, enfim, muito bem preservado. O projeto do Oscar Niemeyer está bem preservado e eu fotografei esse prédio. Claro que a arquitetura do CISA, digamos, é uma arquitetura da descrição, é uma arquitetura silente, né? E a arquitetura do Oscar Niemeyer é uma arquitetura mais eloquente, né? E as imagens também têm essa eloquência, embora sejam frações. E eu percebi que, embora distantes fisicamente, um oceano entre eles, né? Havia muita identidade. Certamente se conheceram em vida, mas não conviveram, né? E havia muita identidade, que são as identidades próprias do modernismo. E nessas frações do Oscar Niemeyer eu encontro um diálogo, vamos chamar assim, de um diálogo visual entre Oscar Niemeyer e Cisa Vieira, né? E transformei isso num projeto. É bem possível que isso vire uma exposição já no semestre que vem no Porto. Está tudo bem encaminhado nessa direção, não está resolvido, mas está bem encaminhado. Aí veio a pandemia. E a pandemia mexeu com todo mundo. Fala, Raquel. Raquel, acho que está querendo me dizer alguma coisa. Eu estou tranquila. Eu vou deixar você terminar a apresentação para falar com eles. Tá bom. Vou ser mais breve. Estou curiosa para ver. Não, sem pressa, estou tranquila. Tá bom. Na pandemia, bom, todo mundo, né? Todo mundo naquela reclusão. Imagina aí o que aconteceu com o F-508, e não uma revolução na vida desse projeto de vocês, e certamente na vida pessoal de cada um de nós, pequenas ou grandes revoluções também aconteceram, né? E dessa reflexão, a primeira atitude para mim foi a de reclusão. Eu não sabia o que fazer, né? E o que produzir. Mas o meu temperamento não é o de ficar inerte, né? Então, eu não podia sair de casa, a orientação no começo era essa, quarentena, não sai, não sai, não sai. E eu não saí. E aí comecei a ver que o meu único contato com o mundo passou a ser a janela e a varanda da minha casa, é um apartamento que tem uma varanda, de um lado, e do outro lado o olho mágico da porta, que era por onde eu via o mundo, né? Eu via o entregador de comida chegar, eu via o entregador da farmácia chegar, eu via o pessoal que não pôde ficar em casa e teve que manter serviços, como a limpeza do prédio, etc. Enfim, eu comecei a observar que havia uma vida lá fora, que eu estava me poupando dessa vida por orientação das autoridades sanitárias, que no Brasil foram uma tragédia, mas isso é uma outra questão. Mas eu via uma vida que eu percebia não mais pela câmera, mas por um outro aparato óptico, que era o olho mágico, não sei como se chama em Portugal, o olho mágico na porta, né? E passei a fotografar pelo olho mágico, né? Não está aqui, mas se alguém quiser eu mostro. Fiz uma enorme série que ficou bastante curiosa, pelo menos, de imagens feitas através do olho mágico, né? E que se chama Existe Vida Lá Fora. Essa imagem foi mostrada em Portugal, no Festival de Covilhã, né? Levada por um grupo que se chama Iandê Fotografia, que fica em Paris e que trabalha no sentido de estimular um convívio, uma coexistência entre a fotografia brasileira e a fotografia francesa. Promoveram uma pequena seleção de coisas feitas na pandemia, no começo da pandemia, e levaram para o Festival de Covilhã, em Portugal. Mas aí, digamos, na primeira possibilidade de ir à rua que houve, né, e
era uma manhã em Brasília, uma neblina muito forte. Eu resolvi, vou fotografar. Não é possível com essa neblina, às 7 horas da manhã, não deve ter ninguém na rua. Mas, mesmo assim, eu botei uma máscara e fui para a rua sozinho. O único ser humano perto de mim estava a 100 metros de distância e eu de máscara. Né? São as coisas que... E fotografei e fiz imagens. Não está aqui a primeira imagem, mas, enfim. Essa imagem, ou essas imagens dessa neblina, geraram essa ideia, né, muito movidos pela circunstância da pandemia, digamos, de um sentido, de uma utopia, de novo, de uma utopia de uma cidade, cidade aí no sentido genérico, não a minha só, não é? Como um lugar de desejos, de sonhos, de projetos, né, que fracassou, né, diante, digamos, do cenário pandêmico que se formou, que foi, digamos, um fator detonador de muitas distopias que já acontecem no âmbito de sociedades consumistas como a nossa, hedonistas, individualistas, né? Em que o projeto coletivo do passado, que em muita medida fracassou, mas foi substituído por um fracasso absurdo, né? Que é o fracasso do individualismo, né? Ninguém pensa em mais ninguém, né? E, digamos, a cidade, que é sempre o meu assunto, né? Tem uma peculiaridade. A cidade é uma criação do homem, moldada pelo homem, mas que molda o próprio homem. E nesse sentido, eu percorri as cidades com a ideia de fazer imagens distópicas, né? De mostrar que, digamos, o nosso projeto de humanidade não vinha bem. Isso eu fazia com a câmera, depois posso entrar em detalhes para quem quiser, mas, enfim, a câmera estava na horizontal, né? Às vezes de baixo para cima, mas quase sempre na horizontal. E depois, caminhando, quando eu pude sair um pouquinho mais, nós todos passamos a ter regras já menos rígidas, eu comecei a perceber efeitos, aí já olhando para o chão, para os arredores dos espaços em que eu circulava, elementos dessa mesma distopia, né? E aí surge essa série que se chama O Sol Só Vem Depois, que é um título que eu roubei do Emicida. É um refrão de um rap do Emicida que se chama... vou me lembrar daqui a pouco. Mas o refrão é esse. O que diz esse rap? Esse rap trata de situações, pessoas que moram na periferia, o sofrimento, tem que sair de madrugada para trabalhar, pegar ônibus, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem um certo lirismo nessa letra, em que, digamos, apesar de tudo isso, são relações de afeto se formam nessas vidas sofridas, nesse ambiente que muitas vezes é perverso, que é a cidade. Então, são imagens em que há uma certa desilusão, mas sempre há, digamos, frações de luz, sempre há frestas de luz, né? Que, pelo menos para mim, nos remetem à ideia de que sempre existe alguma, vamos dizer assim, alguma semente naquilo que parece morrer, que parece fenecer, né? Como se a gente soubesse que o sol só vem depois. É esse o sentido dessa série. É isso. É assim também que eu, mais ou menos, defino o que eu faço, né? Uma tentativa, eu sou arquiteto, então eu brinco com os verbos desenhar, projetar, construir, né? A fotografia é uma tentativa de desenhar pensamentos, de projetar desejos, de construir espaços para imaginação. É isso.